Hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial. É uma mulher que eu reconheço muito o trabalho dela e ela tem um trabalho de grande valor. É a doutora Raquel Duarte. Olá, tudo bom, Guilherme? Tudo Tudo ótimo. jóia. Fiquei muito feliz que você aceitou meu convite, E eu né? mais feliz ainda pelo seu convite, uma pessoa que eu admiro tanto. Oh, que maravilha. Olha só, doutora, naquele dia que a gente estava conversando, né, que surgiu aqui esse Sim, convite bem de forma informal, né, e aí eu disse, doutora, o seu trabalho é um trabalho de grande valor, porque ele devolve para as pessoas a autoestima, né? verdade, isso. Então, a devolução da autoestima através do estrabismo, não é isso? Isso, Porque a doutora Raquel é médica oftalmo há mais de 20 anos. isso. Então, eu queria que você falasse um É, pouquinho para mim essa questão do estrabismo, que para muitas pessoas é um mito. As pessoas têm um certo. pouco de medo da correção, né? Isso, E você sabe que tem pessoas que envelhecem com problema porque existe essa questão desse mito. exatamente. Então, o estrabismo é a falta de paralelismo entre os olhos. Então, o que é o normal? Enquanto eu olho para um objeto de atenção, os meus dois olhos olham ao mesmo tempo. Quando existe o estrabismo, um olho foca no objeto de atenção e o outro numa direção contrária. E isso afeta a pessoa, o sistema ocular, de várias formas que depois a gente pode comentar. Então, Perfeito. geralmente, quem tem estrabismo não tem visão tridimensional normal, Sim. que é dada pelo alinhamento dos dois olhos. E o estrabismo tem várias formas, ele pode ser constante ou intermitente, que aparece de vez em quando, Sim. pode ser para dentro, para fora, para cima, então tem várias formas de estrabismo. E o estrabismo é cercado de vários mitos que a gente pode aqui desmistificar. Ah, perfeito. Eu conheço pessoas que tiveram filhos, né? Ou que a própria pessoa também teve, que foi feita correção. Algumas não corrigiram, outras têm medo. Então, eu acho que o estrabismo é algo que tem que ser falado para que a gente possa deixar bem claro para as pessoas a questão da cirurgia, que eu quero que você fale um Sim. pouquinho, tipo, essa cirurgia tem risco de perder a visão? É uma coisa Isso aí é um simples? medo muito comum dos pacientes, né? Quais são os riscos de uma cirurgia de estrabismo? Então, os riscos são muito baixos e eles podem ser evitados por uma cirurgia cuidadosa. E mesmo quando acontece alguma complicação, ela é passível de ser tratada, né? E por que a cirurgia de estrabismo é uma cirurgia de baixo risco? Porque a gente está mexendo nos músculos que estão aderidos na parede externa do globo ocular, que fazem a movimentação dos olhos. Então, a gente não adentra o olho, a gente não mexe em nenhuma estrutura intraocular. Perfeito. E a cirurgia não é apenas uma cirurgia estética, né? Não, não é uma cirurgia estética. A cirurgia estética é quando você mexe numa coisa que já está bem. Você vai mexer no nariz que você não gosta, que você quer mudar. A cirurgia de estrabismo é uma cirurgia que é também funcional. Você está mexendo em estruturas que não estão normais. Então, é uma cirurgia que a gente chama de cosmética, não é estética. Entendi. E aí, quando o paciente faz a cirurgia, né? Vai lá no seu consultório, faz aquela primeira consulta, marca a cirurgia. Pode ocorrer o risco de ter que fazer uma segunda cirurgia? Sim. Eu sempre falo para os pacientes que de cada 10 pacientes operados de estrabismo, Sim. cerca de 30% podem necessitar de uma cirurgia. Ou porque a cirurgia inicial não respondeu tão bem quanto você esperava, ou seja, houve uma hipercorreção, corrigiu mais, ou por uma hipocorreção, corrigiu menos. E também pode acontecer que ao longo do tempo, mesmo a cirurgia inicialmente tendo tido eficácia, com o tempo, a própria mudança do grau, o aumento do olho, a mudança nas estruturas musculares podem fazer com que o desvio volte e pode precisar operar mais de uma vez, sim. Sim, eu queria que a gente falasse um pouquinho de uma parte que eu acho que é muito importante, que o paciente que chega no consultório, né, com estrabismo, a parte psicológica. Sim, A gente sabe que a gente importantíssimo. vem de um mundo pós-pandemia, onde a ansiedade tomou conta de muita gente, né? Ontem Isso. mesmo eu adquiri aquele livro de Augusto Cury, Ansiedade, que eu comecei a ler, eu achei muito interessante, para a gente poder debater sobre esse assunto nos dias atuais, né? Como tem ocorrido esse paciente. Você percebeu que ele chega mais ansioso? Chega muito ansioso. Alguns chegam deprimidos, muitos choram na consulta. Então, assim, o estrabismo causa prejuízos psicológicos que podem perdurar a vida inteira do paciente. E às vezes ele leva esse trauma para a vida adulta. Eu lembro muito de um garotinho que eu operei, que ele
antes da cirurgia, chegava no consultório cabisbaixo, tinha problema de dor de barriga, dor de cabeça, tudo pelo bullying que ele sofria na escola. Sim. E depois da cirurgia, ele virou outra criança e começou até a ser líder da turma. Ah, que coisa linda. E lembro também, maravilhoso, né? Não tem preço isso. E eu lembro também muito de um outro caso que a gente operou, já uma adolescente, Sim. que na hora da cirurgia, quando ele estava sendo induzido, estava sendo feita anestesia, a mãe ainda estava na sala de cirurgia, né? Porque os pais acompanham esse início da cirurgia e o término. Perfeito. Então, a mãe começou a chorar, dizendo que tinha encontrado mensagem no celular do paciente, adolescente, mensagens trocadas com outro colega, dizendo que estava pensando em suicídio. O tamanho era o sofrimento dele diante daquele estrabismo, sofrendo bullying. Então, realmente, os pacientes mudam de várias formas, inclusive psicológicas. Ou seja, perfeito. É uma devolução incrível, né? De autoestima, melhora a parte psicológica do paciente. E me diga uma coisa, doutora, o estrabismo só pode ser corrigido na infância? Ou a pessoa já... Existe uma idade onde a gente... Sim, isso é importante falar. Então, assim... Existe o mito de que a cirurgia de estrabismo só pode ser feita na infância, outros acham que só pode ser feita a partir dos 7 anos de idade. Sim. Mas vamos lá, em termos de idade, não existe limite. Já operei idosos, seja por visão dupla, seja por outras questões cosméticas também. E o paciente pode operar tão cedo quanto 1 ano e meio de idade, se for no estrabismo congênito, que é aquele que é adquirido. Perfeito. Outros estrabismos a gente opera a partir dos 5 anos de idade, que é aquele estrabismo chamado desvio para fora intermitente, a gente opera a partir dos 5 anos de idade. E os estrabismos adquiridos, a gente opera em qualquer momento da vida. E quanto mais cedo, se tiver uma indicação de operar, quanto mais cedo, melhor, porque evita a questão do bullying. Inclusive, eu lembrei aqui de um estudo feito na Inglaterra. Sim. Saiu uma revista de oftalmologia, um estudo conduzido com várias crianças e tinha fotos de paciente estrábico e não estrábico. Sim. E foi perguntado qual deles seria convidado para uma festinha. E aí foi concluído de que o fato de ter estrabismo diminuía a chance de ser convidado para uma festinha de aniversário. Então, essa questão do bullying, da discriminação, começa a partir dos 5, 6 anos de idade, que é quando as crianças começam a perceber essa diferença. Perfeito. Perfeito, doutora. Olha, querendo mudar um pouquinho de assunto para a gente falar um pouquinho do digital, do mundo digital. Sim. Né? Porque esses dias eu estava lhe perguntando, eu disse, doutora Raquel, como é que você está posicionada no mundo digital? O mundo está passando por essa revolução, né? A gente sabe que a gente teve a revolução agrícola, teve a revolução industrial. Sim. E estamos na revolução digital, né? Como é que você está posicionada nessa atualidade do digital? Você já está com suas redes sociais produzindo conteúdo, seus pacientes já podem ver. E eu tenho um Instagram só sobre estrabismo, que é estrabismo_natal. Perfeito. Então, assim, uma página que eu sempre indico aos meus pacientes e que tem muito conteúdo sobre cirurgia, sobre os tipos de estrabismo. Mas confesso que eu não tenho alimentado ainda tanto. Mas, apesar disso, ainda recebo bastante paciente através desse e-mail. Sim, que coisa boa, né? Porque a gente sabe que hoje em dia o mundo mudou para essa forma de comunicar diferente, né? Esses dias eu estava vendo o depoimento de uma médica que ela falou o seguinte, que antigamente quando o médico tinha, assim, muito carisma ou quando ela chegava, o médico ele estava numa posição, né, que tipo assim, ele era superior a tudo e a todos, né? E hoje o médico que está se diferenciando no mercado é aquele médico humanizado, né? É verdade. Então, assim, é muito gratificante para o paciente ele perceber a sua preocupação com o bem-estar dele como um todo. Perfeito. Então, assim, se o paciente faz uma cirurgia, se mais tarde, depois que ele teve alta, você liga para saber como é que ele está, ou no dia seguinte, isso faz toda a diferença para o paciente. Sim. A questão da medicina humanizada, exatamente. A questão da pessoa sentir o cuidado, o amor, porque o médico a gente sabe que é uma profissão sagrada, é uma profissão que está lá na Bíblia, no livro da vida, né? Sim. E é uma profissão que é um sacerdócio, né? É verdade.
Exatamente. Tem que ter muito amor. Tem que ter muito amor mesmo. Não é? Para poder você acolher essas pessoas que vêm de uma forma assim, fragilizada, por ter sofrido bullying, por ter, né, problemas às vezes psicológicos e tudo diante do estrabismo. E enfim, eu acho que é mais ou menos isso. A gente deu para esclarecer bastante coisa para as pessoas. Sim, com certeza. Né? Deu para quebrar mitos. A gente falou sobre tempo, a gente falou sobre a questão do... eu esqueci de lhe perguntar sobre o tampão. Tá. O tampão em um olho, que eu já vi, às vezes, algumas pessoas circulando com tampão. Pronto. O tampão, ele é utilizado por crianças para evitar ou tratar a ambliopia, que é o olho preguiçoso, e tem adultos que usam tampão para evitar a visão dupla, certo? Mas na criança, a finalidade do tampão é o que acontece? Quando a criança tem um desvio, certo? Um olho está reto, o outro está desviado. O cérebro não consegue, não aceita bem aquilo, e para não ter visão dupla, o cérebro começa a esquecer a imagem do olho desviado. Então, o tampão é para você colocar no olho fixador para estimular o outro olho, para não haver aquela rivalidade. É para você garantir que o olho desviado esteja algumas horas do dia sendo estimulado. Perfeito, mas ele não é de correção. Ele não é para curar o estrabismo. Então, perfeito. você faz isso antes de uma cirurgia de estrabismo, geralmente. Ele não é usado para curar o estrabismo. E uma coisa importante que eu lembrei, em relação às causas do estrabismo, que são inúmeras, a gente hoje tem tido uma causa que é uso excessivo de telas, causando estrabismo convergente. Tá certo. Isso, então é importante. E causando uma miopia grande em pacientes que nem teriam essa miopia porque não tem a genética, mas é pelo uso excessivo de telas. Porque ficou comprovado cientificamente que quando a gente coloca a tela muito próxima do nosso olho, ele dá problema de visão, porque antigamente minha mãe dizia assim, menino, sai de perto da televisão, você tá assistindo muito em cima da televisão, que você vai ficar doente. E aí? Então, quando a gente usa muito a tela de perto, isso favorece o crescimento, o alongamento do globo ocular por vários mecanismos. E quanto maior o olho, maior é a miopia. Sim. Entendeu? Perfeito, entendi. E também pessoas que têm tendência a ter estrabismo, quando usam muito celular, de repente o olho pode desviar também. Tá já comprovado isso. Perfeito. Doutora Raquel, queria muito lhe agradecer. Eu que agradeço, dizer viu, que Guilherme? Hoje foi um dia muito especial, um dia de grande valor. Principalmente porque a gente trouxe esse conteúdo que é, assim, é um mito para muita gente. E as pessoas têm medo de falar ou, às vezes, esconde, né? É verdade. O paciente, às vezes, tem aquela situação e esconde, coloca um óculos e alguma coisa e ele coloca aquele cabelo pra cobrir o olho. Exatamente. Entendeu? Então, assim, a gente sabe que a gente quer deixar bem claro aqui para todos vocês, né? Pacientes, pessoas que têm algum desvio, alguma coisa. Procure seu oftalmologista, né? Procure a doutora Raquel. Agora, tem uma questão também que muitos colegas não indicam a cirurgia. O paciente passa pela consulta oftalmológica, tem aquele estrabismo e muitos colegas oftalmologistas não indicam. Então, por isso que é importante um momento como esse para a gente esclarecer para os pacientes. Perfeito. Então, eu quero agradecer, doutora Raquel, por esses assuntos tão relevantes que a gente trouxe agora para as nossas telespectadoras. Eu que agradeço o convite, Guilherme. Foi um prazer. Dizer que foi, assim, muito especial estar com você. Primeiro porque eu reconheço muito seu trabalho. Eu sei que o seu trabalho tem grande valor. E a gente vai finalizar agora em alto estilo. Porque você ajuda a devolver a autoestima das pessoas, viu? E olha o que é que eu trouxe para você. Guilherme, obrigada. Muito obrigada. Obrigada de coração. Você sabe que a rosa vermelha representa amor, representa carinho, né? Então eu quero que você, através dessa rosa, receba o meu muito obrigado, viu? Sobre essa entrevista maravilhosa. Obrigada mesmo. Pra sentar na cabeceira da sua cama. Tá joia, amei. Obrigada, Guilherme.